Oi, gente, a paz do Senhor, tudo bem com todos vocês? Então, e nesse vídeo de hoje, eu quero aqui, viu, irmãs, nesse vídeo de hoje estar falando aqui com todas vocês sobre um assunto que muito me abençoou. Eu vou deixar aqui um conteúdo, na verdade é um vídeo muito abençoado e me abençoou muito. E, e eu confesso assim, né, que eu fui muito edificada por esse conteúdo. Para você que tem orado, para você que tem jejuado, para você que tem buscado, para você que precisa de um algo, de uma providência, de uma provisão, de uma porta aberta, de algo emergencial da parte do Senhor e que não está conseguindo. Esse vídeo, ele fala sobre a importância de você ter ali um alinhamento com Deus e ter um horário específico, que é o que está no vídeo, e eu não vou falar que é o horário, para que haja ali uma resposta mais eficaz. Uma coisa assim muito que me abençoou nesse vídeo, que fala sobre jejum, oração, sobre um horário de você orar, especificamente, é que, na verdade, irmãs, Deus já nos conferiu esse poder de organizar e ordenar todo o nosso dia. Quando eu orei no horário que esse conteúdo, né, que eu vou colocar aqui daqui a pouquinho, quando eu comecei, eu tinha um outro horário que eu orava e eu segui no horário desse vídeo que ele sugere. Irmãs, o primeiro dia, e não é fácil não, viu? No primeiro dia, eu percebi coisas estranhas, né, aqui fora no quintal. E ali eu levantei, continuei orando, como se alguém, né, como se alguém tivesse andando aqui no quintal. E não se espante, viu, de quando você começar a orar, no horário em que esse vídeo, esse conteúdo ele fala, coisas estranhas começarem a acontecer. Não se perturbe, não se intimide, mas permaneça no propósito, que Deus vai te dar a vitória, Deus vai dar a vitória. Eu não sei o que você precisa, irmãs, eu vou falar aqui algo para vocês. E eu, assim, com um sentimento, né, de que tinha algo aqui atrás, né, andando, eu senti uns passos, né, eu senti uns passos. E eu ali orando de joelhos, né, ali, enfim, né. E ali, irmãs, eu no meu pensamento, né, orando, eu sei o que é isso, a pessoa andando é espírito maligno, né, porque eu sempre tô orando aqui pelo quintal, viu, irmãs? E eu sugiro a vocês a orarem aqui pelo quintal. E ali Deus falou, não, Raquel, não é espírito maligno, não. Aí, irmãs, eu levantei do joelho, olhei aqui pela janela. Irmãs, um cachorro, um animal, irmãs, desse tamanho que eu não sei que tamanho que é esse animal. Eu não sei que animal é esse. Eu acho que é um cachorro do mato, um cachorro. Como aqui onde eu moro, eu já falei para vocês, é próximo do monte, é próximo aqui de matas, tinha uma cachoeira aqui, né? Tinha uma cachoeira aqui, irmãs. Então, assim, é uma região e tem muitas coisas bonitas assim, de plantas, de matas. A cachoeira passa bem aqui por detrás aqui, da casa aqui. Só que as pessoas, os moradores, começaram a jogar lixo. Mas vem muitos animais. Aqui em casa vem muitos animais. Vem gambá aqui, o gato aqui, né? Já está até acostumado, irmãs, e eu também já me acostumei. Ele sobe nas árvores para ver se tem alguma frutinha, para ver se tem algum alimento. Eles vêm assim com fome, mas irmãs, o gambá ele é pequeno e às vezes tem até gambazinho pequenininho assim, filhotinho. Às vezes é uma gambá fêmea. Irmãs, mas esse animal eu nunca vi, irmãs, um animal desse tamanho, irmãs, até maior, desse tamanho assim, irmãs.
todo peludo, eu não sei porque eu não olhei o focinho, ele passou aqui por debaixo da escada e foi lá pro portão. Não sei nem se ele conseguiu passar pelo portão. Irmãs, um animal grande, ele nunca, né, tinha vindo aqui, eu nunca vi aquele animal aqui. É tanto que eu senti, né, as pisadas dele, nunca vi durante muitos anos que eu já moro aqui. Irmãs, e ali nesse dia que eu comecei foi o primeiro dia que eu, né, eu orava em um outro horário próximo desse horário que esse conteúdo fala. No entanto, aí eu passei a orar nesse horário que está sugerido no vídeo que você vai saber. Irmãs, Deus me deu um grande livramento, né? Um grande livramento. Então, vou deixar aqui, se vocês gostarem, ter a segunda parte, que eu posso estar colocando, né? E é um conteúdo assim longo, extenso, mas vale muito a pena. E o jejum associado à oração, irmãs, é poderosa, né? É uma arma poderosa. Então, vamos assistir esse vídeo, que Deus abençoe. Em berço cristão. Nasci num território onde a madrugada não era hora de oração, era hora de invocação. Em Metata, no sul da África, os mais velhos nos ensinavam que entre 3 e 5 da manhã os portais espirituais estavam abertos. Mas ninguém falava de Deus. Falavam dos ancestrais, dos espíritos que andavam no nevoeiro, dos nomes que só podiam ser pronunciados em línguas antigas diante de altares feitos com ossos, sangue e fumaça. Minha avó foi uma das mulheres mais temidas da vila. Diziam que ela não matava com veneno, matava com palavras. Era ela quem me acordava às 3 da manhã com um toque seco no ombro e dizia: "Hoje vamos trabalhar." Eu tinha apenas 13 anos. Me vestiam com panos rituais, me davam um colar de ossos e me levavam até a floresta, onde os tambores já tocavam. Lá eu aprendia a chamar os espíritos, a usar nomes de pessoas para amarrar seus destinos e a comandar o novo dia, não com bênçãos, mas com sentenças. Foram 22 anos servindo as trevas, sempre entre 3 e 5 da manhã. Vi gente enlouquecer por causa de rituais que eu mesmo executei. Vi empresários entrarem em ruína porque suas fotos foram enterradas com meu nome envolvido. Vi crianças adoecerem sem causa médica. E o pior, tudo acontecia em silêncio, antes do sol nascer. Era como se ninguém notasse, ninguém orava, ninguém resistia. O mundo dormia e o inferno trabalhava livre. Mas foi numa madrugada que tudo virou. Eu estava sozinho, preparando um ritual de travamento financeiro contra um pastor da cidade. A vela já estava acesa, o nome dele já estava no prato, mas algo estranho aconteceu. O vento parou. A vela apagou sem motivo, e eu ouvi, nitidamente, uma voz que não vinha da floresta. "Chega!" Meu corpo travou, comecei a suar. Caí no chão como morto. Por minutos não conseguia falar. Só via imagens, correntes se quebrando, altares sendo destruídos e uma luz invadindo o local onde eu estava. No dia seguinte acordei diferente. Meu corpo estava leve, mas meu espírito em guerra. Durante dias tentei retomar os rituais, mas nada funcionava. Vozes que antes me obedeciam começaram a gritar. Espíritos que antes eu comandava começaram a me atacar. Até que, pela primeira vez na vida, entrei em uma igreja evangélica. Não fui convidado, fui puxado. Sentei no fundo envergonhado, mas o pastor parou o culto e disse: "Alguém aqui comandava a madrugada para as trevas, mas agora será comandante da luz." Eu chorei como criança. Naquela noite, fui liberto. Naquela madrugada, fui batizado em lágrimas, e nas semanas seguintes comecei a entender o que significa orar entre 3 e 5 da manhã. Mas agora com a Bíblia aberta e o coração limpo, o mesmo horário que eu usava para matar,
Hoje eu uso para interceder, cancelar maldições e restaurar vidas. E é por isso que eu estou aqui, não como ex-feiticeiro, mas como testemunha viva do poder de Deus. Porque se até o inferno respeita esse horário, quem somos nós para ignorar? A primeira coisa que Deus revela quando você ora nesse horário é quem você realmente é, não quem seus pais imaginaram, não quem o sistema te treinou para ser, mas quem o céu decretou no momento da sua criação. Existe um livro espiritual escrito sobre cada pessoa, Salmos 139:16. Um plano específico, uma identidade única. Mas esse livro não se entende com lógica, nem com leitura devocional comum. Ele só se abre em momentos de profundo alinhamento com o céu. E o intervalo entre 3 e 5 horas é o mais sensível para isso. Jacó era chamado assim desde o nascimento, nome ligado à mentira, ao engano, à fuga. Mas foi exatamente entre a noite e o amanhecer que ele lutou com um anjo e recebeu um novo nome, Israel. O que mudou? Tudo. Seu passado foi confrontado, seu destino foi ativado e seu novo nome revelado. É isso que acontece com quem ora nesse horário. Deus começa a mostrar: você não é rejeitado, é escolhido. Você não é atrasado, está sendo preparado. Você não está confuso, está em processo de revelação. Quando o céu revela quem você é, tudo ao seu redor começa a se alinhar. Você começa a atrair as conexões certas, a discernir o que está te roubando, a enxergar com clareza onde pisar e onde nunca mais voltar. Essa revelação é mais do que palavras bonitas. Ela é uma chave espiritual. E quando essa chave gira, as cadeias da confusão, da comparação e da identidade fragmentada caem. Quem ora entre 3 e 5 anos recebe mais do que respostas, recebe um espelho celestial e, ao olhar, finalmente entende: agora eu sei quem sou e, por isso, sei para onde estou indo. Segunda coisa é aprender a governar o seu dia. Muita gente acorda e simplesmente vive. Vai ao trabalho, toma decisões, enfrenta problemas e só reage. Mas há um segredo espiritual que muda tudo. Quem ora entre 3 e 5 horas não apenas vive o dia, ele governa o dia. Existe um poder divino liberado nesse horário, e ele foi entregue àqueles que entendem o princípio de autoridade espiritual. Orar entre 3 e 5 horas da manhã é mais do que um ato de fé, é um ato de governo, É nesse horário que você assume o controle do que acontecerá nas próximas 24 horas, não com base na força, mas com base na voz. Se você não comanda o seu dia, alguém comanda por você, e nem sempre esse alguém vem da parte de Deus. A palavra é clara em Jó 38:12. Desde que os seus dias começaram, já deu ordens à sua manhã? Essa pergunta revela um princípio. O destino do seu dia é moldado antes do sol nascer. Quem dá ordens amanhã muda o que o inimigo planejou na madrugada. Quem silencia apenas colhe as consequências do que foi decidido sem sua permissão. É nesse horário que a oração se transforma em decreto. Você não pede, você comanda. Você não lamenta, você alinha. E os céus respondem, os anjos escutam, as trevas recuam. É por isso que tantos ataques vêm exatamente antes do amanhecer, porque o inferno sabe que quem se levanta nesse turno assume autoridade no mundo espiritual. Enquanto outros acordam atrasados, confusos ou perdidos, quem orou entre 3 e 5 já plantou o que vai colher. Já cancelou perdas, abortou acidentes, quebrou manipulações. Já liberou favor, atraiu respostas e preparou o campo para milagres. Esse não é o horário de pedir bênção. É o horário de estabelecer governo. O mundo natural vai seguir seu curso. Mas quem comanda o dia no espírito caminha com vantagem invisível. Pessoas te ajudam sem entender porquê. Portas se abrem sem lógica. Situações se resolvem antes de você chegar. Porque alguém decidiu comandar o invisível, antes que o visível acordasse.
Antes de continuar, quero falar com você que já tentou jejuar e sentiu que algo estava errado. Se já passou por momentos onde parecia que suas orações batiam em um muro invisível, saiba que isso não é coincidência. O mundo espiritual é real. E muitas vezes estamos sendo atacados sem perceber. Existem forças que operam contra aqueles que tentam se aproximar de Deus, e o inimigo faz de tudo para que seu jejum não tenha efeito. É por isso que indico o e-book sobre o poder do jejum e da oração. Esse material vai te mostrar como fortalecer sua fé, como identificar ataques espirituais e, mais importante, como se proteger contra eles. Ele está disponível por um valor simbólico, porque o mais importante é que você descubra a verdade. O link está no primeiro comentário. A terceira coisa que só acontece quando você reza entre 3 e 5 horas da manhã é sabedoria para entender o momento certo. A maioria das pessoas vive com dúvidas. Será que eu faço isso? Será que devo ir? Com quem devo me envolver? Mas há um momento do dia em que o céu responde com clareza cirúrgica. Entre 3 e 5 da manhã, Deus não apenas fala, Ele direciona com precisão. É a hora da sabedoria sobrenatural. Você pode ser forte, ter recursos e até boas intenções, mas sem sabedoria divina, vai trabalhar muito e colher pouco. Vai se envolver com gente errada. Vai construir em lugares frágeis. Vai gastar energia em portas que Deus nunca mandou bater. Por isso, Deus separou um turno para revelar o que fazer, como fazer, quando fazer e com quem fazer. Esse turno é das 3 às 5. Durante esse horário, a voz do Espírito Santo se manifesta como conselho prático. Você não apenas sente paz, você recebe instruções, às vezes uma frase, um nome, uma imagem, uma direção que muda tudo. A sabedoria que desce nessa hora tem um propósito: fazer você andar no tempo de Deus, no lugar certo e com as pessoas certas. É por isso que muitos que oram nesse horário testemunham decisões ousadas, mas certeiras. Trocas de emprego, rompimentos estratégicos, inícios de ministério, mudanças de cidade. Não foi lógica, foi sabedoria revelada e obedecida. A Bíblia diz em Provérbios 4:7, a sabedoria é a coisa principal. Portanto, adquire sabedoria, sim, com tudo o que possuis, adquire o entendimento. Quem ora entre 3 e 5 está investindo exatamente nisso. Está saindo do terreno da dúvida e entrando no campo da precisão. Está rompendo com a confusão e acessando decisões que poupam tempo, energia e sofrimento. E o mais incrível, você nem precisa ser muito espiritual. Se você acordar, se posicionar e orar com sinceridade, essa sabedoria virá. Porque ela não é mérito, é provisão. Quem ora entre 3 e 5 não vive mais no achismo, vive no discernimento guiado por Deus. E isso muda tudo. Se você entendeu essas 3 chaves, identidade revelada, governo espiritual e sabedoria estratégica, escreva nos comentários: é a minha temporada. Que o céu revele, que o inferno recue, que o destino se alinhe. No entanto, talvez pense que isso já é tudo. Mas o que vou te mostrar agora é algo que nem todo mundo tem coragem de falar. Bem, mas o inferno é metódico. E o treinamento dos seus agentes não acontece ao acaso. Ele é cronometrado, estratégico, direcionado. Entre 3 e 5 horas da manhã, a escuridão se move com precisão. Nesse intervalo, rituais são feitos, maldições são lançadas e espíritos são enviados com missões específicas. Esse não é apenas um horário simbólico, é um ponto de acesso, um momento em que os céus estão mais abertos para os que buscam a Deus, e ao mesmo tempo em que o inferno tenta invadir territórios desprotegidos. Os praticantes de magia negra, voodoo, quimbanda e feitiçaria tradicional sabem disso. Chamam esse momento de a hora sem guarda, porque sabem que muitos cristãos estão dormindo, sem vigilância, sem oração, vulneráveis.
Durante os anos em que estive mergulhado no ocultismo, fui treinado para essa hora. O preparo começava na noite anterior. Rituais de purificação, jejum de sangue, concentração. Às 2h50 da madrugada, os líderes davam início aos cantos. Às 3h em ponto, os portais eram abertos. Era nesse momento que os espíritos recebiam autorização para agir. A missão podia ser infiltrar-se em um casamento, paralisar um ministério, gerar um acidente ou confusão familiar. O alvo era sempre o mesmo: vidas espiritualmente adormecidas. Eu vi lares se desfazerem por causa de palavras ditas em um sonho. Vi pessoas acordarem doentes sem explicação médica. Vi empresas ruírem após rituais de destruição executados exatamente às 3h23 da madrugada. Nomes eram escritos em panos, objetos pessoais queimados em altares, e tudo acontecia enquanto a vítima dormia. Mas havia algo que mudava tudo. Sempre que alguém, lá do outro lado, um cristão cheio do Espírito, se levantava para orar nesse mesmo intervalo, os rituais eram interrompidos. Era como uma explosão invisível no campo de batalha. Espíritos recuavam. A missão falhava. A operação era cancelada. Eles temem intercessores. Odiavam quando sentiam o cheiro da oração vindo de uma casa. Sabiam que ali havia alguém que estava de pé. E se alguém está de pé entre 3 vezes 5, o inferno não pode avançar. Essa é a verdade que poucos têm coragem de contar. Mas eu vivi dos dois lados e posso afirmar: quem dorme nesse horário entrega a guarda, mas quem ora, governa. Enquanto o mundo natural está quieto, o mundo espiritual está em plena movimentação. Entre 3h e 5h da manhã, há uma mobilização nos céus que poucos conseguem imaginar. É o horário em que Deus envia anjos com instruções específicas, prontos para atuar em favor daqueles que o buscam com sinceridade e reverência. A Bíblia está cheia de relatos assim. Em Daniel 9, um anjo foi enviado enquanto Daniel ainda orava. Em Atos 12, um anjo entra na prisão e liberta Pedro enquanto a igreja intercedia por ele, à noite. Os céus respondem a vozes humanas, e essa resposta muitas vezes é executada por anjos com missões urgentes. Agora, o que poucos sabem, e eu posso confirmar com tudo o que vivi, é que os envios angelicais se intensificam nesse turno da madrugada. Sim, entre 3 e 5h há uma movimentação espiritual intensa, com anjos descendo, subindo, entregando, protegendo, destruindo obras do inimigo e quebrando cadeias invisíveis. Durante meus anos no ocultismo, vi isso com meus próprios olhos espirituais. Enquanto alguns de nós tentávamos lançar setas espirituais, anjos apareciam, imensos, luminosos, com espada em mãos, e cancelavam tudo. Aqueles que estavam em oração nessa faixa de tempo eram literalmente escoltados por seres celestiais. Havia um tipo de barreira invisível, um escudo que nenhuma invocação demoníaca conseguia ultrapassar. Esses anjos não são enviados por acaso. Eles respondem a uma voz de comando, e essa voz é liberada pela oração fervorosa, alinhada com a palavra e com fé. Muitas curas que acontecem pela manhã foram iniciadas nas madrugadas. Muitos livramentos inexplicáveis, de acidentes, assaltos, decisões erradas, são resultado de uma oração feita no silêncio entre 3h e 5h, quando o céu estava em missão. Talvez você nunca tenha entendido por que acorda nessa hora. Ou talvez tenha sentido uma urgência de orar e não deu importância. Agora você sabe, quando você ora nesse turno, o céu se move. O céu se move, o inferno recua. Você não está sozinho. Você nunca esteve. Mas precisa acionar o reino certo. E a oração entre 3 e 5h é o tipo de oração que ativa exércitos. Anjos são liberados, decretos são assinados, cadeias são quebradas. É nesse intervalo que o invisível se organiza a seu favor. Por isso, se você deseja respostas que não vêm,
Mude o horário da sua oração e prepare-se para ver o céu agir com poder. Todo destino tem um preço. Ou você paga com oração, ou o inimigo toma por falta de resistência. Entre 3 e 5 horas da manhã, contratos espirituais estão sendo discutidos, redigidos e assinados. Essa é a verdade que muitos cristãos não sabem. Nesse horário, o que está em jogo não é apenas o presente, é o futuro. É o ministério que ainda não nasceu, é o casamento que ainda não aconteceu, é a saúde que ainda está firme, é o chamado que ainda não se manifestou. É nesse intervalo que portas se abrem ou são trancadas, que promessas são ativadas ou esquecidas, que destinos são assegurados ou manipulados. Se você não estiver de pé, alguém estará no seu lugar. E se essa pessoa estiver servindo às trevas, ela estará tentando reescrever, distorcer ou impedir aquilo que Deus planejou para você. Durante meus anos no ocultismo, eu vi reuniões em que os nomes das pessoas eram colocados em círculos. Discutíamos como atrasar a vida delas, como bloquear oportunidades, como fazer com que elas mesmas assinassem em espírito sua própria estagnação, por meio de palavras, medos e pecados não confessados. Tudo isso acontecia entre 3 e 5 horas da manhã. Por outro lado, quando um cristão se levantava em oração nesse mesmo horário, tudo mudava. Aquela pessoa impedia que papéis fossem assinados. Ela cancelava sentenças. Ela restaurava promessas antigas que haviam sido apagadas. Ela recuperava terreno perdido. Porque entre 3 e 5 horas, o que está em jogo é o que você vai viver, ou o que vão impedir que você viva. É por isso que Jesus orava de madrugada. Por isso que os salmistas diziam, pela madrugada te buscarei. Porque o segredo da proteção do destino está no lugar secreto. E o lugar secreto mais estratégico é esse turno sagrado. Não se iluda. O inferno tem planos detalhados para o seu dia. Mas quem acorda com autoridade, quem ora com discernimento, quem decreta com fé, assina os planos de Deus e anula os outros. Se você sente que sua vida está travada, sua caminhada atrasada, suas portas sempre se fecham, talvez não seja falta de oração. Talvez seja o horário errado. Mude isso. Ore entre 3 e 5 horas. E observe como o que era resistência se tornará avanço. Enquanto você dorme, alguém já decidiu como será o seu dia. A pergunta é, quem está escrevendo a sua agenda espiritual? Entre 3 e 5 horas da manhã, sentenças são lançadas. Palavras são liberadas no mundo espiritual com o objetivo de gerar caos no natural. É nesse turno que o inferno se adianta, tentando programar fracassos, perdas, traições e confusões que só se manifestarão horas depois. Quando você já estiver desperto, mas sem saber que foi atingido. Você já acordou com um dia estranho, pesado, como se algo invisível tivesse passado pela sua casa? Já sentiu uma irritação repentina entre pessoas próximas, sem motivo real? Já viu oportunidades escorregarem pelas mãos por segundos? Nada disso é à toa. Durante os meus anos no ocultismo, aprendi como esses ataques são organizados. Trabalhos espirituais são preparados durante a noite e ativados exatamente nesse horário. Espíritos de confusão, atraso e enfermidade são instruídos a tocar áreas específicas: saúde, mente, relacionamentos, finanças. É como um código sendo executado. Mas há uma chave para interromper esse sistema: oração estratégica na hora certa. Quando você se levanta para orar entre 3 e 5 horas, você não está apenas buscando a Deus. Você está comparecendo no tribunal espiritual. Está se posicionando como representante legal da sua casa, da sua linhagem, da sua geração. Da sua linhagem, da sua geração. Você tem o poder, pela autoridade do nome de Jesus, de anular decretos, silenciar vozes contrárias, revogar contratos que nunca deveriam ter sido aceitos.
A sua oração nesse horário é como um advogado experiente entrando com recurso antes do juízo ser executado. E o céu responde, você cancela, você desfaz, você recalcula o seu dia no plano espiritual. E quando o sol nascer, você perceberá que o ambiente está diferente, que a leveza voltou, que o plano do inimigo falhou, porque alguém se levantou. Quem ora antes do dia começar, decide como ele vai terminar. Não deixe que o inferno escreva seu roteiro. Acorde, ore, cancele o que foi armado contra você, porque há uma graça especial nesse turno. Uma permissão liberada pelo céu que só responde à vigilância e à ousadia de quem se posiciona. Entre 3 e 5 horas da manhã, o silêncio da terra amplifica a sua voz diante de Deus. Muitos não entendem por que certos pedidos parecem travados. Porque jejuam, clamam, suplicam, e mesmo assim não vêem resposta. A resposta pode estar no horário da oração, não apenas no conteúdo. Há uma dimensão espiritual liberada entre 3 e 5 horas, que facilita o acesso, como se os céus estivessem mais desobstruídos. Isso não é superstição, é realidade espiritual, observada por intercessores, profetas e até mesmo ex-ocultistas que se converteram. Durante esse turno, a resposta divina é mais sensível, mais direta, mais específica. Isso acontece por uma razão muito clara. Há menos interferência, menos ruído físico, menos distrações mentais, menos agitação emocional. A alma está mais quieta, o corpo está em repouso. A mente ainda não foi invadida pelas urgências do dia, e é nesse estado que a escuta espiritual se torna mais apurada e a resposta mais nítida. Na prática, isso significa que orações feitas nesse horário têm mais precisão. Você ora com mais discernimento, mais foco, mais fé. E o céu responde com clareza. Já aconteceu de você orar durante o dia e sentir que suas palavras estavam desconectadas, dispersas? Mas ao orar de madrugada, entre 3 e 5 horas, você sente uma conexão diferente? Uma leveza, uma direção, uma presença quase palpável? Isso não é psicológico, isso é espiritual. Eu mesmo experimentei isso diversas vezes após minha libertação. Antes, usávamos esse horário para manipular atmosferas. Hoje, eu uso para alinhar meu espírito ao céu. E a diferença é radical. Recebi direções que mudaram minha vida. Respostas que vieram em minutos. Consolos que invadiram a alma. Palavras que pareciam ser sussurradas por Deus. Porque quando você escolhe o tempo certo, a voz do Pai se torna inconfundível. Essa é a hora em que Ele revela planos. Essa é a hora em que Ele cura traumas. Essa é a hora em que Ele responde com precisão cirúrgica. Se você tem perguntas sem resposta, se busca direção clara, não dependa apenas de pessoas. Vá direto à fonte. Mas vá no horário certo. De 3 às 5, os céus não apenas escutam, eles respondem. Depois de aprender a orar no tempo certo e perceber que os céus escutam com mais nitidez, algo começa a mudar dentro de você. Sua visão espiritual é ativada. E com ela vem o discernimento, não só sobre o mundo invisível, mas também sobre as pessoas que te cercam. Essa é uma das áreas mais delicadas e também mais perigosas da caminhada espiritual. Muitas pessoas têm suas vidas paralisadas, não por demônios, mas por amizades erradas, conselhos venenosos e alianças disfarçadas. E sabe qual é o maior problema? Elas não percebem. Mas quando você ora entre 3 e 5 horas da manhã, começa a ver com outros olhos. Deus tira o véu. Ele mostra quem você pensava que era bênção, e na verdade é atraso. Ele mostra quem te fere sorrindo, quem ora com você, mas deseja sua queda, quem te cerca por interesse, quem finge ser amigo, mas rouba sua energia, seu foco, sua identidade. Essa é a hora do discernimento refinado. Deus revela também quem está vindo com propósito,
conexões divinas, pessoas que vão acelerar o seu chamado, alianças que vão te empurrar para o centro da vontade dele. É nesse horário que ele sussurra: essa porta é armadilha, esse convite é emboscada, esse relacionamento está te afastando de mim. O Espírito Santo começa a mostrar padrões. Coisas que você ignorava passam a fazer sentido. Você percebe o motivo daquela dor recorrente, daquele ciclo emocional, daquela resistência no mesmo lugar. E mais do que isso, ele te mostra caminhos alternativos, saídas que você não via, decisões que pareciam difíceis, mas agora estão claras. Que pareciam difíceis, mas agora estão claras. Durante meus anos de engano no ocultismo, vi muitas pessoas sendo amarradas por laços afetivos tóxicos, casamentos firmados por manipulação espiritual, parcerias profissionais seladas em nome do ego, não da missão. Mas tudo isso pode ser exposto se você entrar no lugar secreto na hora certa. Entre 3 e 5 horas, o Espírito revela mapas. Ele te livra de pessoas. Ele te aproxima das certas. Ele aponta desvios escondidos. Porque quem ora nesse horário não anda mais no escuro. Se você se sente perdido, confuso sobre uma decisão, preso em relações que te sugam, é tempo de orar. Mas não apenas orar. Orar entre 3 e 5 horas, porque é nesse turno que o Pai entrega chaves, que não estão no Google, nem nos conselhos humanos. Estão no céu. Esse é um dos mistérios mais negligenciados do mundo espiritual. A intercessão invisível. A oração feita em silêncio, quando todos estão dormindo, quando ninguém está vendo, mas que move os céus e impede tragédias. Nesse horário, o mundo natural repousa, mas o espiritual entra em movimento intenso. Entidades são liberadas, sentenças são escritas, ações do inimigo são ativadas. E quem está desprotegido vira alvo fácil. Foi durante meus anos no ocultismo que entendi essa lógica. Ninguém envia ataques espirituais à luz do dia. Os maiores ataques são planejados entre 3 e 5 horas, porque sabem que nesse intervalo a maioria está dormindo, inclusive os cristãos. Agora imagine alguém da sua família nesse exato instante, dormindo, com a mente vulnerável, o espírito aberto, e um plano do inferno sendo executado, seja por meio de um pesadelo, de uma opressão noturna ou de uma programação maligna para o novo dia. Agora imagine que você decide orar. Você se posiciona, você intercede e algo acontece. O ambiente muda, o plano se desfaz, a armadilha se rompe. A intercessão feita nesse horário não apenas impede o mal, ela cobre com graça quem nem sabe que precisava de ajuda. É nesse horário que mães salvam filhos do vício, sem que eles saibam. É nesse turno que esposas restauram lares que estavam prestes a ruir. É entre 3 e 5 que avós quebram maldições hereditárias com lágrimas e fé. Não subestime o poder de se levantar por alguém. Deus honra intercessores secretos, aqueles que não pedem nada por si, mas choram por quem ama, porque enquanto o outro dorme, você está na brecha. E quando você assume esse posto de vigilância espiritual, o céu te confia mais. Mais discernimento, mais sensibilidade, mais autoridade. Você se torna uma sentinela da sua casa. A Bíblia diz: busquei entre eles um homem que estivesse na brecha e não achei. Ezequiel 22:30. Que isso não se diga de você. Que quando o céu buscar alguém para proteger sua família, te encontre de joelhos, entre 3 e 5 horas. Essa é a hora dos guardiões espirituais, dos que oram sem aplausos, mas com impacto eterno. Depois de se tornar uma sentinela espiritual e entender o poder de proteger os que dormem, você começa a perceber outra verdade profunda. Deus não apenas protege, Ele também instrui. Ele não revela só o que está errado. Ele mostra o que fazer a seguir. Em tempos de confusão, distração e excesso de opiniões, o que mais falta às pessoas não é força, nem fé. É direção. Saber o que fazer.
como fazer e com quem fazer. E é exatamente isso que o céu libera nesse turno específico: sabedoria estratégica. Quem ora nesse intervalo acessa uma dimensão de clareza que não está disponível em outros momentos do dia. Porque o ambiente espiritual está limpo, o ruído do mundo está baixo e a alma está mais sensível. Você não ora apenas por consolo, você ora por inteligência divina. Durante meus anos no ocultismo, vi algo impressionante. Muitos rituais eram feitos exatamente entre 3 e 5 da manhã para confundir decisões de pessoas específicas. Empresários tomavam más decisões, pastores abriam brechas, famílias escolhiam caminhos errados, tudo porque estavam sendo guiadas sem perceber. Mas quando alguém decide orar nesse horário, Deus intervém. Ele remove a neblina, ele clareia a neblina, ele clareia o caminho, ele traz discernimento que confunde o inimigo. E essa sabedoria é prática. Não é mística, vaga ou genérica, é específica. Ele diz: não aceite essa proposta. Espere mais 3 dias antes de responder. Não entre nessa sociedade. Fale com aquela pessoa hoje. Essa direção muda tudo, porque enquanto muitos estão correndo sem saber para onde, quem orou cedo já saiu com mapa, bússola e alvos definidos. O livro de Provérbios diz: a sabedoria é a principal coisa. Adquire, pois, a sabedoria. Sim, com tudo o que possuis, adquire o entendimento. Provérbios 4:7. A sabedoria é mais valiosa que qualquer vitória temporária, porque ela mantém sua vitória. É por isso que, quando você ora entre 3 e 5 horas, está construindo mais do que um dia bom, está construindo um destino seguro. Você deixa de andar por tentativa e erro, você para de depender de opiniões alheias, você começa a viver dirigido pelo alto. E quem é guiado pelo Espírito não é vencido por circunstâncias. A sabedoria que Deus libera nesse horário antecipa crises, soluciona conflitos e protege o seu nome. Por isso, nunca mais comece um dia sem buscá-la. A oração da madrugada não é apenas clamor, é instrução profética. E quem ouve nunca mais caminha como antes. Sabe quando tudo parece estar andando em círculos? Meses passam e a mesma crise volta. As mesmas brigas, os mesmos medos, os mesmos bloqueios. Parece que algo invisível segura sua vida no mesmo lugar. Isso tem nome no mundo espiritual: cativeiro cíclico, e só existe uma maneira de romper com esse tipo de aprisionamento: ocupando o turno da madrugada com autoridade. Durante meus anos no ocultismo, era comum criar ciclos de estagnação na vida das pessoas. Não para destruí-las de uma vez, mas para fazê-las gastar anos com as mesmas dores. Casamentos que vivem em repetição emocional. Finanças que sobem e caem como se tivessem dono. Gente que vive começando e nunca termina. Isso não é acaso, é programação espiritual. E o que quebra essa programação? A unção liberada entre 3 e 5 horas. Nesse horário, o cansaço espiritual é substituído por vigor. As palavras que você declara carregam mais peso, e os ciclos que pareciam eternos começam a se romper, porque a unção despedaça o jugo. Isaías 10:27. Esse é o tipo de jugo que não quebra com conselhos humanos, não se desfaz com boa vontade. Precisa ser confrontado com fogo, constância e clamor. Quando você entra nesse turno com fé e persistência, algo começa a mudar. O padrão emocional da sua casa muda. A repetição de enfermidades cessa. As portas que viviam abrindo e fechando se mantêm abertas. O peso que você não sabia de onde vinha desaparece. E o mais importante, você não volta ao mesmo ponto, porque agora existe avanço sustentado. A graça que Deus libera nesse horário não é momentânea, é restauradora. Por isso, se você sente que está cansado de viver em repetição, saiba, você precisa ocupar esse horário. Você precisa ir além do